Amanhã vamos celebrar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Domingo passado celebramos a Ascensão, quando Jesus ressuscitado subiu aos céus. E então nós vamos concluir um tempo, a gente diz que é um tempo litúrgico, um tempo da igreja, que foi o tempo da Páscoa. E são tempos muito intensos. A gente viveu a Quaresma, fez penitência, oração, jejum, conversão. Depois a Semana Santa, que a gente celebrou também, e tão bonito dentro das fazendas, com as vias sacras, o lava-pés, o beijo da cruz, o sábado santo. E depois, 50 dias, nós celebramos essa ressurreição de Jesus. E depois de Pentecostes, nós vamos recomeçar um outro tempo litúrgico, que chama o tempo comum. Então, se agora as vestes eram brancas, da festa, da alegria, começa a ser uma veste verde. E as leituras que agora falavam dos Atos dos Apóstolos, as maravilhas que os apóstolos fizeram depois de Pentecostes, se as leituras falavam tantas vezes da ressurreição, falavam das maravilhas da Páscoa, agora vão falar do dia a dia de Jesus na sua vida pública. A pregação que ele fez, os milagres que ele realizou. Então nós vamos acompanhar aqueles 3 anos de Jesus no seu dia a dia. Às vezes as dificuldades com os fariseus, a gente vai acompanhando aquilo tudo. E a gente vai percebendo ciclos, momentos que são de muita alegria, momentos de reflexão, momentos de viver o cotidiano. E a gente vai aprendendo também. Conforme a igreja vai nos apresentando a vida de Jesus, a gente vai aprendendo também botar o Evangelho na nossa vida. Porque a nossa vida é assim, tem momentos de muita alegria, tem momentos de dor, tem momentos de reflexão, tem momentos de consolo, tem momentos de rotina. E assim a gente vai colocando o Evangelho, vendo como Jesus viveu esses momentos e nós também vamos viver. Porque com certeza todos nós gostamos muito de festa, de alegria, mas a vida não é feita só desses momentos. A gente precisa também ter aquela rotina. O que às vezes as mães falam com os filhos, talvez nossas mães disseram isso, quando a gente só quer comer doces, bolos, e a mãe diz, tem que comer arroz com feijão. Arroz com feijão é que dá sangue. Arroz com feijão é que dá sangue. E o arroz com feijão é aquilo que a gente come todo dia, e realmente é aquilo que nos dá aquela fortaleza. Se a gente comesse somente doces, só coisas assim, a gente não ficaria saudável. Mas é aquela comida do dia a dia que nos mantém fortes e firmes. E assim também na nossa espiritualidade. Então na Páscoa a gente tem esses momentos fortes da fé, mas a gente precisa aprender a colocar aquilo em prática no nosso dia a dia, não só nesses momentos de alegria. A nossa fé vai sendo colocada realmente em prática, vai sendo provada no dia a dia das situações da nossa vida. Por isso, hoje, naquele oremos inicial que o padre faz um pedido a Deus, que aquilo que a gente celebrou na Páscoa, essas alegrias, a gente saiba conservar na nossa vida e nos nossos costumes. Então, conservar aquela alegria da Páscoa na nossa vida, conservar aquela conversão, a vida nova na nossa vida diária. E a gente vai procurando viver isso. E é bonito como também esse processo dentro da fazenda, esse 1 ano, a gente vive um pouco também essa imagem, esse modelo do que é a nossa vida toda. Porque quando a gente chega na fazenda, a gente tem experiências muito marcantes, muito fortes, uma novidade. Umas muito dolorosas, outras de muita alegria, porque todo mundo que chega ferido, com dor. E aí chega, experimenta a saudade de casa, experimenta o desconforto de estar num lugar que não conhece, de
ter que se submeter a uma rotina nova que ainda não conhece, isso não é fácil. Então a gente lembra, nossa, a Semana Santa também não foi fácil para Jesus, os sofrimentos dele. E depois a gente experimenta também, um pouco misturado com isso, muitas alegrias, porque já vi pessoas dizer, nossa, eu fui tão bem acolhido aqui na fazenda, pessoas que não me conheciam, eu já não era bem-vindo nem na casa da minha mãe, e aqui pessoas estranhas me acolheram bem, e aí a pessoa vai se sentindo melhor. Então, vai tendo aquela novidade, vão passando os dias, às vezes tem a novidade de sentir uma abstinência muito forte, porque lá fora estava usando sempre droga, não tinha abstinência, e aí quando sente a abstinência, é uma novidade, algo doloroso, e ao mesmo tempo também experimenta outras alegrias fortes de pensar, nossa, eu estou sentindo abstinência, mas eu já estou uma semana, eu já estou um mês limpo, nossa, como eu estou conseguindo viver algo diferente, a aparência muda, situações no coração mudam, sente mais em paz, começam a gostar. Muitos vão dizer, poxa padre, eu nunca tinha rezado um terço, padre, há muito tempo que eu não ia numa missa, mas eu estou gostando disso, gostando de rezar, gostando de ouvir a palavra. Então, vem muitas novidades, padre, ninguém nunca tinha me falado dessas coisas de Deus, então vem aquela alegria da novidade. Mas passa os primeiros meses, os 3 primeiros meses dessa acolhida, 4, vai nessa novidade de tudo. E depois quais são as queixas? Ah, padre, parece que eu não sinto mais, aqui parece uma rotina, e aí que a gente vai realmente provando se aquilo que a gente recebeu no início, a gente vai colocando em prática depois. Quando a gente já sabe toda a rotina da fazenda direito, quando as coisas se repetem, e aí a gente vai encontrando a rotina, o dia a dia da fazenda, e quando a gente consegue colocar isso em prática, sem ficar querendo muitas emoções, mostra que a gente está fazendo bem o caminho da recuperação, porque vai ser nesse dia a dia, né? No terço que não vai ser mais uma novidade, as missas, os momentos de espiritualidade, o trabalho, a convivência, e quando a gente consegue ir vivendo bem esses momentos, mostra que a gente está indo bem na nossa caminhada, que a gente está aplicando aquelas coisas que a gente aprendeu, e prova porque a gente não está só mais numa emoção de uma novidade boa ou ruim, mas a gente está fazendo aquilo por convicção. E aí também quem começa a fazer assim, e suporta até essa falta às vezes daquela alegria que sentia no início, a pessoa vai fazendo bem ali a sua caminhada e vai ficando em paz, porque quando a gente entra, fica pensando, será que eu vou aguentar ficar aqui um ano? Porque depois, quando já está, aqueles que já estão nos últimos meses da caminhada, já começam a pensar, como é que vai ser lá fora? Como é que vai ser lá fora? Então tem essas duas pontas, mas quem está no meio, quem está na rotina da fazenda, às vezes vive em paz, nesse dia a dia, já sabe como é a rotina, ou como é o trabalho, eu preciso esperar a visita no próximo mês, mas eu estou tranquilo. Então, a vivência das coisas na rotina do dia a dia, trazem essa paz ao nosso coração, e aí a gente também vai aprendendo, e é isso que na liturgia o tempo comum nos ensina também, a encontrar essa beleza de Deus, a presença de Deus na simplicidade do dia a dia, porque a gente, quando é novidade, a gente se encanta, mas depois de encontrar a beleza no dia a dia, a gente precisa ter olhos abertos, a gente precisa procurar. Se a gente chega, por exemplo, nessa igreja tão bonita, esses vitrais tão bonitos, a primeira vez é aquele impacto, mas a gente começa a vir todo dia, às vezes a gente nem repara mais a beleza, mas é necessário às vezes sentar aqui e olhar detalhes, e a gente vai descobrir detalhes que a gente não conhecia, e assim também na nossa vida. Então, às vezes quando se sente que a fazenda está ficando monótona, a gente, em vez de querer mais novidades, a gente aprende a olhar, a reconhecer de novo a beleza das coisas, e parar e pensar, nossa, como é bom eu poder rezar todo dia, poder ter o terço, ter a missa, ter
um padre para me confessar, um irmão para eu me abrir aqui na comunhão de almas. A gente começa a rever essas belezas. Nossa, como é bom ter essa vivência também. Tem as dificuldades às vezes na convivência, mas como é bom ter outras pessoas que estão no mesmo propósito. Antes eu me reunia com pessoas para fazer coisas ruins, e agora eu tenho pessoas que estão num propósito bom. Às vezes eu me sentia sozinho, queria até mudar de vida, mas eu não tinha no meu ambiente quem queria. Agora eu tenho pessoas. Aí quando a gente faz reflexões desse jeito, a gente vai encontrando Deus no nosso dia a dia, né? E depois vão vir outros momentos de festas, vão vir outros momentos de alegria, e a gente recobra aquele ânimo de novo. Mas a gente precisa aprender, porque um dia vamos sair também da fazenda. Conclui o ano, a gente volta para casa. E aí? A gente não vai ter mais a missa todo dia, como a gente tem aqui, não vai ter o texto todo dia, não vai ter pessoas, um grupo de pessoas que estão assim no mesmo ideal, mas a gente vai estar fortalecido, né, para que encare depois o dia a dia, do trabalho, do bairro onde a gente mora, da nossa família. Então, esse ano nos dá essa fortaleza, como a Páscoa nos deu uma alegria muito grande. E aí a gente pode voltar depois para a nossa casa, para a nossa rotina, mas a rotina vai ser a mesma, porém nós não vamos ser os mesmos, e vamos poder encarar aquilo com alegria, com serenidade. Então que o Senhor nos ajude a sempre ter esse coração aberto para acolher cada momento da nossa vida, e em cada momento da nossa vida acolher a mensagem que Deus quer trazer para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.